E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? De volta à nossa base com o Bitcoin segurando forte acima dos 25 mil dólares, mas cuidado que o pior pode estar acontecendo ao longo dessa semana, e é isso que eu vou estar te falando logo depois da vinheta. Bom, pessoal, no sábado eu soltei um vídeo explicando sobre o motivo da queda no mercado. Foi até um vídeo que tem uma repercussão bem acima da média no canal. Então, muito obrigado a todo mundo aí que tirou um tempinho para ver e realmente se importa com a saúde e com tudo que está acontecendo nas criptomoedas. Bom, o pânico, ele já passou. Quando acontecem movimentos voláteis assim, ó, o mercado costuma dar uma estabilizada para digerir aquela notícia e esperar a poeira baixar. Mas o que acontece? Nessa quarta-feira, agora, depois de amanhã, a gente vai ter a FONC, a reunião do Banco Central Americano, que vai estar falando a taxa-alvo de fundos lá dos Estados Unidos, a taxa de juros. E isso nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade, nos últimos 2 anos, que vem aumentando, vem causando muito impacto na renda variável, principalmente no mercado aí de criptomoeda, que por muita gente é considerado um mercado de alto risco. Então eu acredito que por mais que tenha passado sim a notícia da Binance, da Coinbase, todas as corretoras já estão aí, de certa forma, saudáveis, né? Já teve aqueles saques em massa, o pessoal já deu uma estabilizada, quem tinha que sair da corretora saiu, quem tinha que ficar ficou. As corretoras não demonstraram nenhum tipo de problema no saque ou liquidez, ou falta ali de fundos ou qualquer coisa do tipo. O mercado ele já meio que digeriu aquela notícia. Pelo menos até agora, né? Pode ser que esse processo venha a trazer novos fatos que venha a causar mais volatilidade. Por isso que você precisa tomar um certo medo de estar operando aí operações mais rápidas, né? O day trade, scalp. E o que acontece? Ao longo desses últimos dias do final de semana, a gente teve muito saque nas corretoras, principalmente na Binance. Isso fez com que diminuísse a quantidade de players no mercado, certo? Então a gente já estava vindo de um histórico onde não tinha tanta gente assim operando e agora tem menos ainda mais o pessoal dos Estados Unidos. E por que é importante estar ressaltando isso? Porque quanto menos players no mercado, mais propício à volatilidade o mercado tem. Menos pessoas para estar segurando movimentos fortes de venda, movimentos fortes de compra vai ter, o que faz com que esses movimentos se potencializem ainda mais. A gente tem aqui uma região muito importante, que é a região entre os 23 e 25 e 300 e os 25, certo? E se o preço se mantiver acima dessa região, fato que vem acontecendo ao longo aí dos últimos dias, eu acredito que sim, podemos ter uma retomada. Agora, caso contrário, se a gente perder os 25.500, eu acho que esse é o ponto-chave para a gente ver mais queda pela frente, ainda mais face à volatilidade que a gente pode estar vendo ao longo da quarta-feira. Então toma muito cuidado com isso. A gente não tem tanta ordem, olha só a diminuição de liquidez, a gente não tem tanta ordem de compra igual tinha antes. Se você pegar meus vídeos da semana passada, vai ver que o order book do lado comprador, né, da linha verdinha, ele tava com muita ordem aqui em cima e o lado vendedor tava com pouca ordem. Diminuiu a quantidade de venda e aumentou a quantidade de vendidos e diminuiu a de comprados? Não, cara. Diminuiu a quantidade de gente que quer comprar Bitcoin agora com medo do mercado. Isso faz com que, se a gente perder os 25 mil dólares, tem menos gente para estar aí fazendo pressão compradora e segurar esse preço. Enquanto isso, o Bitcoin ele segue operando dentro dos limites da cunha, próximo a níveis aí de 382 de Fibonacci. E isso ressalta como que é importante para ele continuar essa tendência e romper essa figura, se manter acima dessa região verde. Tá? Ele segurou aqui nos 25.300, eu acredito que até os 25 mil, vou até mudar essa regiãozinha verde aqui de lugar, ó. Eu vou pegar ela e vou arrastar aqui para baixo, ó, dessa forma aqui, porque esse é o nosso suporte mais forte. Até os 25 mil dólares é a nossa região mais forte de suporte. Se a gente perder os 25 mil dólares, aí a gente pode estar vendo o mercado cripto ter quedas mais severas, buscar alvos mais abaixo ali do 618, abaixo do 0,5, região aqui de topos prévios e também alvos de figuras como ombro, cabeça-ombro, que eu falei bastante aqui que ele se formou, e se a gente projetar essa altura, ela vai estar justamente lá na região dos 24 mil dólares. Então toma cuidado com isso.
mas enquanto a gente se mantiver dentro da figura, não tiver fechamentos aqui relevantes abaixo desse limite da figura e principalmente abaixo da zona verde, eu acho que não tem motivos a princípio para a gente invalidar essa cunha, certo? O nosso sentimento ele até deu uma melhorada com relação aos últimos dias, ainda mais por conta do pânico instaurado. Olha só, a gente teve todo aquele movimento de volatilidade, retomada com queda logo em seguida. O Bitcoin aqui próximo é uma região importante de suporte, só que ao longo dessa consolidação do final de semana, a quantidade de compradores veio diminuindo, ou seja, temos sardinhas nesse exato momento que estão shortando, apostando na queda do Bitcoin e acreditando que essa aqui, ó, é uma boa oportunidade de pegar mais uma pernada de baixo. Quando elas fazem isso, elas tiram a liquidez do mercado para continuar caindo, certo? Então isso é um ponto positivo que fortalece o suporte dos 23.000 a 25.300, certo? Sardinhas shortando o Bitcoin deixa esse suporte mais forte. Mas ainda assim, existe sim a probabilidade de rompimento, mas quanto mais pessoas estiverem acreditando na queda, acreditando num cenário, menor a probabilidade dele acontecer. Vale lembrar que ainda temos mais de 2 compradores para cada vendedor, então essa situação ainda é um pouco crítica e temos liquidez sim, para se a gente perder o suporte, perder os 25 mil, perder a zona verde, a gente possa ver quedas, certo? E bom, o que eu preciso ficar de olho agora? Nos próximos dias vão ser divulgados dados macroeconômicos importantes. Você abre o seu calendário econômico do site Investing, que ele mostra tudo o que você precisa saber. E aí você coloca nos eventos para essa semana. Então a gente vai ter o CPI divulgado amanhã às 9h30 da manhã, que mede a inflação. E esse dado ele vai ser crítico para taxa, declaração do FONC e a taxa alvo de fundos. O mercado até então está esperando que não vai ter aumento na taxa de fundos, mas se a inflação tiver alta, ainda mais agora que os Estados Unidos estourou o teto de dívidas, ele pode querer aumentar a taxa de juros para captar mais empréstimos para estar honrando com as suas dívidas de curto prazo, aumentando a dívida de longo prazo. Isso é algo que ele já é comum de fazer. Então não me surpreenderia ver um aumento de mais 25 pontos base na taxa-alvo de fundos do Federal Reserve. Então acredito que terça-feira, dia 13, e quarta-feira, dia 14, são os dias mais críticos ao longo dessa semana. Por quê? Porque é esperado volatilidade. Se essa volatilidade vier para baixo, a gente perder pontos importantes de suporte, tal como os 25 mil dólares, a gente pode estar invalidando essa cunha e buscando por correções mais profundas, até mesmo porque, mesmo que temos sardinhas shortando nesse momento, a maior parte do mercado ainda está em long. A gente ainda tem 2,32 compradores para cada vendedor. Então, o mercado ainda está muito bullish, está muito otimista e isso me preocupa um pouco. Certo? Vamos esperar a divulgação de dados. Amanhã eu vou fazer um vídeo falando sobre esse CPI às 9h30 e quarta-feira também eu vou falar sobre as projeções econômicas do Banco Central, assim como a taxa de juros. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, que isso é muito importante, certo? Faz com que o YouTube recomende esse conteúdo aí para outras pessoas. Me siga nas redes sociais que estão todas aqui em cima para ter mais atualizações ao longo do dia, que eu só apareço aqui no YouTube a princípio uma vez por dia. Mas eu estou sempre presente lá no Instagram, no Telegram. Então me segue aqui nessas outras redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Tamo junto.